Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos novamente no ar com o nosso programa, que tem como finalidade não só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também incentivar as famílias a implantar em seus lares o Evangelho no lar e nos corações, que é uma campanha da Federação Espírita Brasileira. Participando deste programa, que é no dia seguinte à Semana Santa, onde foi domingo de Páscoa, e eu espero que todos tenham passado um domingo bem feliz com a família. E participando do programa, nosso companheiro e filho, João Carlos Lima de Menezes, e a sua esposa, Jane Chaplin. Então vamos iniciar o programa com a leitura da mensagem. Do livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, a mensagem intitulada Ao Companheiro Espírita. Afirma Allan Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores. Quem se transfigura por dentro, no entanto, pensa por si, e quem raciocina por si desata as amarras dos preconceitos e escala renovações no rumo do conhecimento superior pelas vias do espírito. É por isso que o raciocínio claro te arrancou ao ninho da sombra. Não mais para nós o claustro nebuloso da fé petrificada, em que se nos desenvolvia o entendimento em multimilenária gestação. Cessou para nós a nutrição mental por endosmose, no bojo dos pensamentos convencionais. Todavia, porque te transferes incessantemente de nível, quase sempre, despertas no mais doloroso tipo de solidão, a solidão dos que trabalham no mundo a benefício do mundo, mas desajustados no mundo, sem que o mundo os reconheça. Falas e frequentemente as tuas palavras voam sem eco. Ages e as tuas ações nobres sofrem, não raro, o menosprezo dos mais queridos. Emancipas a própria alma, escravizando-te a deveres maiores. Auxilias, desdenhado. Compreendes, desdenhado. Trabalhas, padecente. Edificas, por entre lágrimas. Consola, e vergastam-te os sentimentos. Cultivas o bem e arrasam-te o campo. Urge perceber, porém, que quantos consomem as próprias energias na exaltação do bem, se fazem clarão, e aos que se fazem clarão, as sombras não mais oferecem lugar em meio delas. Segue assim, trilha adiante, erguendo a luz, para que as trevas não amortalhem indefinidamente os valores do Espírito. Jesus divino e amorável Mestre, que estamos, Senhor, ao início deste programa, e permita que ele possa alcançar os seus objetivos, que é fazer a reflexão sobre as lições de Jesus, a lei da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Abençoa todos nós, programadores da rádio, sua diretoria, funcionários, mas, acima de tudo,
a todos os lares sintonizados conosco nesse instante. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, e o item é o primeiro das instruções dos Espíritos. Tem como título Dar-se-á aquele que tem. Vamos ver aqui os trechos do Evangelho em que a mensagem vai se basear. Diz assim no Evangelho de Mateus. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Está em Mateus capítulo 13, 10 a 14. E no Evangelho de Marcos está registrado o seguinte: Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Primeiramente, nós queremos registrar aqui, que a missão de Jesus, quando veio à Terra, foi implantar o início do reino de Deus em nosso planeta. E a sua vida, seus feitos, estão registrados no chamado Novo Testamento. Mas Jesus era um conhecedor profundo do Velho Testamento. E nós vemos, quando nós consultamos os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, nós observamos que Jesus várias vezes cita palavras que estão registradas no Velho Testamento, que foram principalmente palavras dos profetas. Principalmente Isaías, que foi um dos chamados 4 grandes profetas. Mas, em relação ao assunto, a temática da lição de hoje, é a questão de conhecimento. Porque os discípulos perguntam por que Jesus ensinava por parábolas. E sabemos que parábola é uma história que envolve seres humanos, ao contrário de fábula, que os personagens são animais, mas nas parábolas são seres humanos, e essa história termina sempre com um ensinamento moral. E o ensinamento que Jesus quis passar aqui era a questão da relação entre o que a pessoa faz e aquilo que vai de fazer bem ou mal, dependendo da qualidade do que ele fala. E aí, sobre essas parábolas, nós vamos ter uma mensagem que foi ditada em Bordeaux em 1862, assinada simplesmente por um espírito amigo, que não quis dar o seu nome. Ele vai fazer uma explicação sobre o que foi dito. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos, que se vos hão por vezes afigurado paradoxais, ou seja, parece um paradoxo, Como é que quem tem vai ter mais ainda, quem não tem vai ser tirado? Parece uma injustiça de Deus, É isso que ele está querendo dizer. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes,
Esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Então, quando a gente diz aqui que dar-se-á aquele que tem, é aquele que procura, né? Deus está dando àquele que procura conhecer os seus ensinamentos. Porque quando a gente lê essa frase de dar-se-á aquele que tem, né? A gente pensa sempre em coisa material, em dinheiro. Mas não é, Jesus estava falando aqui em conhecimento, né? Principalmente conhecimento das coisas espirituais. E a gente vê que realmente a gente tem visto, né, que muitas pessoas têm se aproveitado dos ensinos de Jesus para tirar proveito próprio. Infelizmente isso acontece, né? As pessoas enganam os outros com promessas que não serão cumpridas, e é uma responsabilidade muito grande quando uma pessoa, em nome de Jesus, quer enganar os outros para tirar proveito próprio. Por isso que quando ele fala, né, que lhe será tirado, vai ser dessa mesma vida uma encarnação próxima em que a pessoa vai ter que reparar sobre o estrago que fez. Aí continua aqui o Espírito dizendo: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. É o que nós falamos, não é? Né? Aqui a gente tem que entender qual é o sentido da palavra. Porque a parábola, ela não fala diretamente sobre o assunto, né? É uma forma de ensinar em termos de figuras, né? Deus não retira das suas criaturas o bem de que se haja dignado de fazer-lhes. Homens, cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daqueles que fez resplandecessem aos vossos olhos a justiça do Senhor. Então a gente observa que, confirmando o que eu falei anteriormente, nós temos o Espírito chamando a atenção das pessoas que usam as suas inteligências e também os sentimentos, porque quando ele fala aqui os vossos corações, são os sentimentos, né? E é importante que essas pessoas entreguem sempre a palavra, todos nós também, né? Porque aí nós vamos generalizar nesse momento, né? Todos nós temos que pensar um pouco antes de falar. Porque palavras, como diz aqui, jogadas ao vento, a gente não vai mais poder recolher. E às vezes a gente fala uma coisa com uma pessoa, impensadamente, essa pessoa fica extremamente sentida com o que está falando, e para reparar vai ser um problema. Quantas inimizades, quantas separações conjugais acontecem por palavras que foram ditas de forma grosseira. Exatamente. Não é Deus quem tira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Então, aquela dádiva, né? O óvulo é dádiva, então, aquela dádiva recebida por Deus, que foi a inteligência, né? A forma que a gente se expressa, a gente com certa facilidade, e a gente entrega isso de uma forma inconsequente. Jesus exemplificou isso de uma forma bem clara na parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu mais talentos foi o que soube multiplicar. E aí o Senhor diz para ele, né? Foste fiel no pouco, então serás fiel no mundo, né? Então ele deu mais confiança para aquele que soube multiplicar, né? E aquele que recebeu menos talento, com medo do Senhor, enterrou os talentos e não fez nada com eles, né? E aí desse foi tirado, porque ele não soube utilizar. Então ele pegou aquele um talentinho que ele tinha recebido e deu para o que tinha 10, né? Porque esse soube utilizar os talentos. É o que a gente está vendo aqui, né?
quem não sabe usar os recursos que Deus nos dá, e Deus dá recursos para todos nós, de inteligência, de capacidade, de talentos, né, que nós possuímos, cada um possui o seu. Se a gente não sabe utilizar isso, na próxima encarnação a gente pode vir mais limitado. E nós não podemos também nos acomodar, porque tem pessoas que se acomodam, né? Nascem, não tem muita possibilidade de cultura, que também se acomoda naquilo, não se esforça para sair. Até eu me lembrei agora, eu trabalhei com um companheiro, né? Que ele, quando era menino, ele foi trabalhar numa fábrica de copos para lixar o copo para poder pintar, né? Lixar os copos eram feitos de chapa de ferro, então eram garotos que lixavam para depois ir o copo para pintura, né? Aí um dia esse meu colega, que eu trabalhei com ele depois, até ele fez curso de química também, de técnico químico, né? Mas um dia, ele chegou perto do pintor e falou assim: "O senhor quer me ensinar a pintar?" Aí o pintor até levou um susto, né? "O quê?" Aí ele falou: "Não, eu queria aprender a pintar." Aí eu falei: "Poxa, eu trabalho aqui há algum tempo, passou por aqui vários meninos aqui, rapazes, lixando, nunca nenhum me pediu para ensinar ele a pintar." Então esse realmente é para frente, porque como eu falei, depois ele fez cursinho, foi trabalhar num laboratório. Multiplicou o talento, né? E aí continua a mensagem aqui, o terceiro e último parágrafo. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecerem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? E a gente muitas vezes vê pessoas culpando a Deus pelo que elas não fizeram, né? Deixaram de fazer. E aí reclamam que o mundo é injusto, que elas não têm oportunidade, mas quantas vezes elas mesmas é que não estão buscando. Não e não, responde o Espírito. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, que é Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor das misérias, a si mesmo. E, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele, confiante, a semente que haja preparado, por boa dentre as mais. Regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxitos os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Nós vemos aqui, sempre na mídia, estamos ouvindo exemplos de pessoas, né, que nas chamadas comunidades realizam obras sociais, né, sem assim, recurso inicial, né, começam de pouco, vão trabalhando, vão fazendo que aquele trabalho seja conhecido para ver donativos, né, e pessoas que fazem um trabalho excelente, de qualidade no campo social, sem ter faculdade, sem ter curso nenhum de especialização, né? E fazem um trabalho de qualidade, né? Então, a gente vê aí muitos exemplos nesse sentido que devem ser copiados, né? A gente não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Esse final da mensagem dá um ânimo para a gente, né? Que ele nos exorta realmente a sair da zona de conforto e produzir. Então ele vai falar aqui, né? Arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança.
lance nele, confiante, a semente que haja preparado por boa dentre as mais. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E aí ele está comparando o solo com os nossos sentimentos, né? Então nós devemos trabalhar, esse solo que ele está falando aqui é o nosso coração. Então nós devemos regar com amor, com caridade, com o nosso suor, com o nosso arrependimento, para que essa nossa terra, que é o nosso espírito, na verdade, venha produzir esses frutos que ele fala aqui no final, que são os frutos da caridade. E são esses os verdadeiros frutos que nós devemos produzir. E como Jesus deu um exemplo anteriormente também no campo da agricultura, né, e o Espírito que diz essa mensagem também fala aí, né, no arrotear a terra, né? Eu me lembrei aqui de uma reportagem que eu assisti na televisão, de uma pessoa lá no Espírito Santo, que ele comprou uma área bem grande, né? E a terra estava assim, sem plantio, né, com poucas árvores. E ele começou a fazer um cultivo, se eu não me engano era café, né? Mas ele começou a fazer plantações múltiplas, né? E alguém falou para ele que ali na terra que ele comprou tinha uma mina, mas a mina secou. Aí o que ele fez? Ele começou a plantar árvores próximo, árvores que cresciam mais ou menos rápido, né? E em breve aquilo ali começou a virar uma pequena floresta e aquela nascente começou a produzir água. E produziu tanta água que ele usava a água para regar a plantação e ainda fornecia água para os agricultores vizinhos, né? Mas sempre incentivando eles também a plantarem, fazerem o mesmo, né? Então aquela área virou, né, uma pequena floresta e também os produtos que eram produzidos ali eram de boa qualidade. Exatamente, isso é exatamente o que faz aqui, né? Aquilo que ele tinha, ele soube aumentar, né? E aí dar-se-á aquele que tem. É o que a mensagem está trazendo para a gente aqui. Do livro Oportunidade, de Eusita L. Teixeira, vamos ler a mensagem A Boa Semente. Plantar no coração a semente do amor, regar com o orvalho da caridade, adubar com o pó da justiça, com certeza surgirá a linda flor. Uma flor simples, pura, iluminada, feita de bondade, modéstia, sabedoria, tem o dever moral como garantia a direção de um guia na caminhada. No alvorecer de um novo dia, a aurora desponta mansamente. Assim, o despertar de cada coração, quando se planta uma boa semente. Para chegar-se à perfeição, a marcha é lenta, dolorosa, cansativa. Haverá muitas vezes repetição para a semente tornar-se produtiva. Para se obter uma boa produção, é preciso semente renovada e pura. Tendo o solo fértil do coração, Deus se manifesta na criatura. A semente germinou, floresceu, frutificou. O que era treva transformou-se em luz. O jugo tornou-se suave e leve, cumprindo-se, assim, a promessa de Jesus. É assim, Senhor, no término desse programa, que nós possamos realmente ter assimilado a nossa necessidade de produzir os frutos que já temos latentes em nós, principalmente os frutos dos nossos bons sentimentos, das nossas boas ações. Abençoa cada ouvinte do programa, que possamos juntos tornar a terra mais fértil, mais produtiva, um lugar mais bonito e agradável de se viver. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.